está precisando de insumos, está precisando de fralda, remédio de alto custo. Nós somos os cuidadores dos nossos filhos e nos falta o básico. Você conseguiu a sonda como? Fiz uma rifa e com a ajuda de alguns amigos consegui fazer a compra dessa sonda. Difícil. Eu ainda me engasgo. Milhares de brasileiros sofrem com a falta de medicamentos provocada pela má gestão do Serviço Público de Saúde. Essa aqui é a insulina que tem faltado bastante. Isso, e que tá vencido. A validade do mês 6, que já passou. Isso. Aí ela aplica na barriga Você que sozinha. aplica, Ju, sozinha. Eu tenho um sentimento assim, acho que todas as mães de diabéticos pensam isso, né? De que a gente tá, tipo, implorando pro governo manter os nossos filhos vivos. É essa a sensação que eu tenho. Eu faço uso de um medicamento que me ajuda a viver. Sem esse medicamento, eu sou condenada à morte. Esta foto mostra a Margarete cobrando diretamente o então ministro da Saúde, Ricardo Barros. Foi em outubro, essa reunião que ela esteve frente a frente com ele, diretamente ela falou para ele. Isso foi em outubro, ela faleceu em fevereiro. Ela faleceu exatamente 4 meses depois daquela reunião. Quer revezar? Os bastidores da notícia. Você não consegue. Os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. A falta de remédio e de insumos fornecidos pelo SUS para as famílias que têm alguém acamado em casa é o tema do programa de hoje. Essa sugestão veio da repórter Indianara Campos, que trabalha aqui nessa outra sala, no núcleo de jornalismo, e a convidamos para fazer parte do nosso programa, porque está há um ano trabalhando nesse tema. Foram histórias que eu fui conhecendo desde que eu comecei a me envolver com esse assunto de falta de medicamentos e falta de insumos. E aí eu fui percebendo que não eram poucas pessoas que estavam passando por essa situação. Acaba o remédio, acaba o medicamento, elas conseguem, passa alguns meses, a mesma situação novamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer com uma convidada é passar o microfone. Muito obrigada. Sigo para o centro de São Paulo, onde um grupo de mães realiza um protesto. As mulheres acabaram de chegar aqui em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Qual que é o principal que vocês estão precisando aqui? Tudo, a gente está precisando de tudo. Está precisando de dieta, está precisando de insumos, está precisando de fralda, remédio de alto custo, que não está tendo mesmo. Nós somos dependentes de ser o próprio médico, o próprio enfermeiro. Nós somos os cuidadores dos nossos filhos e nos falta o básico, que é os insumos, uma sonda, uma luva para trocar. Durante o protesto, uma representante da Secretaria Municipal de Saúde desce para falar com os manifestantes. O que temos ouvido, olha, está em licitação, está em compra, mas quando essa compra? Pelo amor de Deus. Vamos ver se a gente não tem um lugar melhor para a gente conversar. E já vi algumas respostas para vocês. Pediram 3 representantes agora para subir para a secretaria para negociar. Depois de mais de 1 hora de reunião, né, Patrícia? Eles vão ver tudo que a gente falou, que a gente pediu, reivindicou. Aí eles vão mandar a resposta pra gente. A gente sai bastante frustrado. Porque é como se a gente estivesse ali, ó, dando um passo de formiga e que não saímos do lugar. Mas não vamos desistir. Alguém aí vai desistir? Não! A gente veio conhecer um pouco mais da história da Maria de Fátima. E ela tem uma filha, a Viviane, que é acamada. Viviane, tudo bem? Viviane tem 27 anos e ficou com sequelas depois de ser atropelada aos 8 anos de idade. Ó, aqui, Viviane antes do acidente. Foi um atropelamento. Vítima de racha. Um rapaz fazendo racha. Foi atropelada ela, eu, meu marido e a minha outra filha. Eu tive AVC porque eu tenho esclerose múltipla também, né? E antes do acidente eu já tinha uma deficiência, mas jamais vou imaginar que eu ia ter
uma filha com deficiência. Nessa peca. Difícil. Eu ainda me engasgo. Porque você não espera, né? É você saber que você tinha o teu filho perfeito e você hoje vê assim nesse quadro hoje, mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus, né? Eu digo que ela é o meu motivo de vida, de viver, porque se não for esse sorriso dela, me faz todo dia brigar e arrumar mais força para lutar, né? Né, mãe? Aí, ó, tá vendo? Esse sorriso, então, é tudo. Para conversar com ela, eu vi que você já entende tudo que ela quer dizer ali. Como é que é essa conversa aí? Olha, ela conversa pelo olhar. Você tá gostando dela aqui? Pisca pra ela que você tá gostando. Tá? Maria de Fátima conta que a filha ficou 4 meses sem receber a dieta especial. Tem que tomar 350. Então, o que eu estava fazendo? Eu fracionava, eu vinha para 200 ou vinha para aqui em 150. 2 dias depois do protesto, Maria de Fátima recebeu dieta suficiente para 2 meses. Como eu comecei esse fracionamento de pouco, agora eu tenho que readequar de novo para voltar a dar quantidade, senão eu posso provocar uma infecção. Viviane precisou usar uma sonda com a validade vencida por 5 meses porque o material também estava em falta. Quando essa sonda ela começou a ficar preta, porque aí vai ficando preta, aí começa a vazar e começa dando outros problemas, infecção. Você conseguiu a sonda como? Fiz uma rifa e com a ajuda de alguns amigos consegui fazer a compra dessa sonda. Agora na pandemia está um absurdo, R$ 2.500 a sonda. Eu consegui acesso a alguns grupos de mensagens de vários portadores de diabetes, uma doença que atinge quase 17 milhões de brasileiros. E as reclamações aqui são inúmeras. Mariana, 11 anos, não consigo asparte no Mário Covas. Criciele, 14 anos, e o Christoph, de 6 anos, falta insulina asparte. Paulo César, 55 anos, falta insulina asparte. Bruna, 24 anos, falta insulina asparte. Lilian, 62 anos, está faltando para ela insulina asparte. Quanta gente sem insulina asparte? Asparte é um tipo de insulina para quem precisa fazer várias aplicações ao dia. O medicamento é distribuído pelo SUS, mas está em falta. O grupo também divulgou que hoje vai ter umas doações, alguns insumos de bomba, um pouco de tiras, agulhas de caneta, seringa e algumas insulinas. Então, está chegando aqui na DiaBC, que me parece ser uma ONG que ajuda portadores de diabetes. Aí a gente pede, na verdade, né? Tá. O tempo todo, quem tem para doar insulina, que a gente recebe de sobra das pessoas, a gente entrega para outras. O seu é só o asparte? O que eu vim retirar aqui hoje é asparte. Tá. Quanto tempo você está tratando diabetes? Vai fazer 1 ano. 1 ano? E tá faltando mãe asparte? 5 de maio, foi a minha última retirada. Até agora eu tô me virando, tô aqui com a ONG. Vamos ver então o que você consegue, né, Fernanda? Então eu tenho... Posso te arrumar uma? Obrigada. Fernanda faz 3 aplicações de insulina por dia. Para cada uma delas, usa-se uma agulha descartável. Quando a gente pega lá nos insumos, vem essa caneta e vem 30 agulhas. Mas na verdade a gente usa 90 agulhas. Mas aí uma agulha fica por dia inteiro. O que é isso aí, Fernanda? Esse aqui é para fazer o destro. Fazer o destro. O que é destro? Explica pra mim. É para você medir a sua glicemia. Você mesmo faz? Essa aqui é 6 vezes por dia. 6 vezes por dia? É. Essa caneta fura o seu dedo. Ah, você furou o seu dedinho. Aí você coloca aqui na bolinha. Aí vai aparecer. Aí, agora. 94. Tá bom. Isso é bom ou ruim, Fernanda? Excelente. Para ser considerado normal, o nível de açúcar no sangue tem que estar abaixo de 100. E dói ficar com esses dedinhos todo dia furando? Sim. Já acostumei, mas é um pouquinho. As tiras que medem a glicose também foram doadas pela ONG. Ela usa 5 por mês dessa. Usa essa daí? 5 por mês? É 5 caixinhas, com 50 cada uma. Tá faltando também no posto, tem não? Isso, no posto que eu pego não veio esse mês. Pedro, vem cá um pouquinho. Pedro tem 15 anos.
e controla o diabetes por uma bomba de infusão de insulina. O aparelho custa em torno de R$18 mil e foi doado pela ONG. Essa é a bomba, então? Essa aqui é a bomba de insulina. Aqui dentro tem um cartucho onde fica a insulina. A insulina aplica por dentro dessa cana, né? E a cana chega aqui até o catéter para o meio subcutâneo. Entendeu? A bomba aplica sozinha, diferentes unidades de insulina por hora. E o que está faltando para você agora? Agora para mim tá faltando insulina, né? Porque como a gente pegava do posto, né? O posto não tá doando. Hoje, você tem para quanto tempo? Hoje eu vim buscar. Você não tem para nada? Eu tenho essa daqui que tem 100 unidades, que dá para 2 dias, 3 dias no máximo, entendeu? Mas é isso que é a nossa dificuldade, né? Acho que é de todo mundo, acredito eu. Você tá gostando dela aqui? Pisca pra ela que você tá gostando. Tá? Eu acompanho Maria de Fátima e a filha até o posto de saúde mais próximo de onde elas moram. Eu ando com ela assim, né? Eu já tô acostumada a carregar ela assim. Quer ver, ó? Se livrar dos buracos é complicado, viu? Aqui, o exercício é longo. Parar um pouquinho para descansar, né? Nessa parte da rampa aqui, nosso auxiliar teve que ajudar a Dona Maria, porque aqui é pesado, né? É, aqui é pesado. Eu sempre dependo de ajuda da população. Aqui, pode deixar, pode soltar. Mas eu vou ver se as coisas da Viviane chegou. Esperar em Deus que tenha, né? 40 minutos depois, elas saem só com uma parte do que estão precisando. Agora, aqui você retirou seringas? Tirei seringa, eu tirei alguns insumos. Algumas coisas não veio, porque segundo eles não está autorizado se eu não tiver a receita. Então eu vou ter agora que falar com a enfermeira, para a enfermeira prescrever para mim poder pegar as gases, porque eles não podem me entregar sem receita. Segura, segura, Vivi. Tem que ir equilibrando tudo aí, né, Dona Maria? É, pois é. Mas tem que ser assim, né? E ainda tem que dar graças a Deus quando a gente consegue, né? Impressionante essa história da Maria de Fátima, né, Indianara? Quando você saiu aqui da redação, você tinha muita informação sobre o sofrimento das famílias que reclamam da falta de medicamentos, de suprimentos para os parentes que estão acamados em casa. Na rua, que situação você encontrou? O caso da Maria de Fátima não é o único que eu acompanhei. Eu tenho uma lista com pelo menos 40 pacientes que dependem também desses suprimentos e não têm conseguido. Inclusive, um desses casos me chamou a atenção, que foi o caso da Olívia. Ela é mãe do Emerson, um jovem de 24 anos. Ele nasceu, teve complicações no parto e ele precisa se alimentar por meio de sonda. Ela comentou que ele chegou a perder mais de 10 quilos já por conta da falta desse alimento. Há quanto tempo você está sem receber lá da Tem secretaria? 5 meses que eu não pego a dieta. E uma dieta dessa custa quanto, mais ou menos? Dá 840 por mês. Você foi atrás das autoridades, Indianara? O que você ouviu deles? Eu fui primeiro na Secretaria Municipal de Saúde. No período pandêmico, nós tivemos problemas com as importações de alguns insumos. Então, eram entregadas quantidades insuficientes, às vezes deixavam de entregar um lote prometido. A explicação do Estado é semelhante? Sim. A pandemia, de alguma forma, ela trouxe impacto para todos os setores. Nós vimos, assim, um aumento muito significativo de fracassos nas nossas licitações. O que é um fracasso? Eu não consegui comprar uma dieta porque os preços praticados, ofertados no mercado, não eram permitidos. Nós tivemos variação no aumento de preço de medicamentos, de fórmulas, de tudo, variando de 30% a 70%. Mas o que não pode? Você ir para a dispensa de licitação e você comprar um preço abusivo. Essa situação, ela é específica de São Paulo? Eu verifiquei com outros pacientes, associações também de outros estados e encontrei histórias parecidas em pelo menos 20 estados. Pacientes com diabetes relatam dificuldade para encontrar insulina nos postos de saúde da região metropolitana de São Paulo. Alô? Você
tá com alguns problemas com insulina, Jéssica, é isso? Isso, tô sem insulina. Tô dando a insulina vencida porque é o que eu tenho pra dar pra ela vai acabar. E aí eu não tenho outra pra pôr. Jéssica, e se eu fosse amanhã te encontrar na sua casa às 8 da manhã, pra eu acompanhar ela acordando, um pouquinho do dia de vocês? Oi! Licença! Ai, tá todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Quem tá dormindo, Jéssica? Conta pra mim. A Júlia, né, que é a minha filha que tem a diabetes, o Henrique e o Gael, que são os meus 3 filhos. Você mora aqui com eles 3? E o meu marido, que já saiu pra trabalhar. Jéssica é corretora de imóveis, mas perdeu o emprego durante a pandemia e passa o dia cuidando da casa e dos 3 filhos. Olha quem acordou! Bom dia, filho. Tá bom, vamos lá. Há 2 anos, ela descobriu que a filha Júlia tinha diabetes. A menina tem um sensor no braço que mede a glicemia. Para ser considerado normal, o nível de açúcar no sangue não pode ser superior a 100. Depois a gente mostra, deu 170. Ela vai tomar qual agora? As duas. As duas? Eu dou as duas ao mesmo tempo. Uma é de ação rápida, que é a que vai corrigir a glicemia que está alta. E essa daqui, a segunda, é de ação prolongada. Ela fica agindo no corpo daqui 2 horas, aí até 24 horas, 30 horas, ela permanece no corpo. A pessoa que tem diabetes tipo 1, ela no momento em que tem o diagnóstico, ela precisa tomar insulina, porque o pâncreas deixa de produzir aquela insulina e a gente tem que refazer aquele trabalho que o pâncreas fazia. Ela vai ter que usar pelo menos aí umas 5 a 6 aplicações de insulina por dia. Por dia? Por dia. Se a Júlia não tomar essa insulina, o que pode acontecer com ela? Então, alguém que deixa de tomar uma insulina e ela não é orientada o que fazer para substituir, ela tem um risco de complicar e até ir a óbito se não tiver o atendimento adequado. Aí ela aplica na barriga sozinha. sozinha. Você que aplica, Ju? Sozinha? Você é muito corajosa. Porque uma vez a minha avó tentou aplicar e eu não gostei, não. O que você sente quando você aplica? Nada. Não sente nada? Essa aqui é a insulina que tem faltado bastante. Isso, e que tá vencida. O prazo dela é 6 de 2021. É, a fabricação de 2019. Isso. A validade no mês 6, que já passou. Isso. O que acontece? Esse de 2019 até agora onde que ela tava? Não tem uma fiscalização, um controle da onde que tá faltando insulina para mandar para não vencer, porque a gente foi em março pegar, não tinha, não deram nenhuma. Em abril deram uma. E aí agora em maio não deram. Em junho deram a vencida. Por que não deram isso antes? E aí a gente tá usando essa, porque é o que tem. A coisa mais importante a gente pensar, por que ele tem um vencimento? Porque se passar daquela data, existe um risco daquele produto que está sendo utilizado não fazer o efeito. O risco que ela corre é ter uma hiperglicemia, o açúcar mais alto, e aí ter que ir para o hospital num quadro mais grave de hiperglicemia ou de excesso de açúcar no sangue. E ainda deram esse formulário aqui, ó, para minha mãe assinar. Ivanilde, que é a sua mãe. Isso. Ivanilde Francisco declara que fui devidamente orientada referente à utilização do medicamento abaixo até a data do seu vencimento, em 30 de 6 de 2021. E a data que você retirou, dia 15 de 6. Isso. Por que você acha que eles fizeram sua mãe assinar esse termo? Porque eles sabem que a gente não pode usar medicamento vencido. Júlia também toma remédio para tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Somada aos gastos com o sensor de glicemia e a insulina de longa duração, a conta chega a mais de R$800 por mês. Jéssica diz que não sobra dinheiro para comprar a insulina de ação rápida, que está em falta na farmácia de alto custo, e que por isso vai continuar utilizando o medicamento vencido. Porque se eles não dão medicamento, eu também não tenho condições de comprar, ela morre. Então, assim, é frustrante para uma mãe que carregou um filho durante 9 meses na barriga e faz tudo para o nosso filho viver, tem que depender do governo para eles viverem. Se eu parar de dar insulina para ela hoje e não comprar mais, ela morre. E todo mundo sabe disso. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso,
Vossa Excelência não irá para o Eu vou ser Conselho de perseguido, Ética. já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Otulino para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos. A senhora também sabe buscar... que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Então o senhor confirma. O senhor confirma então que. Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. O nome que veio à tona na CPI da Covid também surgiu em uma reportagem do Profissão Repórter sobre a falta de remédios para pacientes de doenças raras em 2018. O ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi alvo de uma ação do Ministério Público Federal por improbidade administrativa, por fechar contratos com empresas que se mostraram incapazes de importar remédios de alto custo para pacientes de doenças raras. A empresa que oferece o preço mais barato, ela vence a licitação. Se ela não entrega a documentação, chamamos o segundo colocado. E assim sucessivamente. Isso é para todas as compras do Brasil. Pelo menos 18 pacientes morreram à espera da medicação. Meus sentimentos, viu? Licença. Na entrada a gente já dá, né, já consegue ver uma foto dela. Eu fui a última pessoa a falar com ela. Antes dela falecer. Margarete tinha uma decisão judicial que obrigava o Ministério da Saúde a fornecer o remédio de que ela precisava, mas ele começou a faltar. Esse vídeo ela gravou 4 meses antes de morrer. Sou Margarete, uma doença rara chamada HPN. Essa doença causa uma mutação genética na célula-tronco e destrói as hemácias. Eu faço uso de um medicamento que me ajuda a viver. Sem esse medicamento, eu sou condenada à morte. Minha vida não tem preço. Não me condene à morte. Me dê o direito de viver. Ela representava os portadores de doenças raras do Brasil. Nessa época, ela já estava sem tomar o remédio? Já estava sem medicamento. Esta foto mostra Margarete cobrando diretamente o então ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ela está falando dos pacientes que já morreram, dos que estão no corredor da morte, porque ficaram sem medicamento. Mas só que não dá para esperar até a negociação para chegar um remédio. O meu remédio faltou por 2 meses, ou de outras pessoas que eu posso dar. Ela faleceu exatamente 4 meses depois daquela reunião. Foi em outubro, essa reunião que ela esteve frente a frente com ele, diretamente ela falou para ele. Isso foi em outubro, ela faleceu em fevereiro. Ela sempre falava, minha família me supre as minhas necessidades. Mas essa necessidade do medicamento, por ser de tão alto custo, a gente não tinha condições, mas o governo podia. Então, isso machucou muito a nossa família, nunca mais nossa família foi a mesma. E é muito difícil, até hoje, ver fotos, ver vídeos, é muito difícil, dói muito. E como é que você se sente vendo aí alguns nomes de volta ao noticiário, né? Como o nome do então ministro da Saúde da época, né? O Ricardo Barros. É uma sensação de indignação, de revolta e ver a história se repetindo. Vou em busca dos parentes de outros pacientes que morreram à espera do mesmo medicamento. Oi, com licença, boa tarde. Boa tarde. Eu conversei com a Cecília da FAG e ela me passou uma lista com alguns nomes de pessoas que faleceram naquela época por conta da falta dos remédios. Sim. E dentre esses nomes estava o nome do Sr. Kuken. Não sei nem se estou pronunciando. É o seu pai? Sim. E como foi esse momento em que começou a faltar o medicamento? Ele ficava muito ruim, muito mal. E até a gente pensou, nossa, vai morrer. Nossa, vai morrer. Kuken Kanashiro morreu aos 83 anos, 2 meses depois que parou de receber a medicação. Quando recebia a medicação, seu Kuken ficava bem. As pessoas notavam, todo mundo falava que era engraçado, porque era um senhor de cabelo branco dançando, né, numa formatura. Até de madrugada. Ele chegou a falar para minha mãe. Contou, né? Falou assim, acho que com esse remédio eu vou conseguir viver até 100 anos. É revoltante, porque por mais que a gente, muita gente fale, eu não quero me meter em política, eu não me interesso por política, isso afeta diretamente a vida de todo mundo. No próximo bloco. O remédio de que Aldir precisava para viver deveria ter sido entregue pela empresa Global Gestão em Saúde.
Na época em que o deputado Ricardo Barros estava à frente do ministério, a empresa recebeu antecipadamente quase 20 milhões de reais sem entregar remédio nenhum. A Global ela tem evitado falar sobre o assunto. A gente veio até aqui, na sede, tentar falar com o presidente, que é o Francisco Maximiano, e também está envolvido na compra da vacina indiana. Tem que levar esse para pegar a insulina com envelopes dentro, senão eles não dão. Jéssica recebeu insulina vencida para tratar o diabetes da filha. Hoje ela vai voltar à farmácia de alto custo para uma nova tentativa de receber o medicamento que está em falta. A entrada já é ali. Boa sorte! Aldir foi mais uma vítima da interrupção da entrega dos medicamentos em 2018. Ele é paciente da doença de Fabry, uma doença rara. Ficou 8 meses sem o remédio. O que aconteceu com o seu irmão a partir do momento em que ele ficou sem o remédio? Daí veio dar um AVC nele, né? E daí complicou tudo. Deu um AVC, ele baixou hospital e ficou 40 dias baixado lá. E daí já veio dar problema nos rins, problema no coração, e daí veio a falecendo. O remédio de que Aldir precisava para viver deveria ter sido entregue pela empresa Global Gestão em Saúde, que fechou um acordo com o Ministério da Saúde em 2017. Na época em que o deputado Ricardo Barros estava à frente do ministério, a empresa recebeu antecipadamente quase 20 milhões de reais sem entregar remédio nenhum. O Ministério Público Federal apresentou uma ação de improbidade administrativa contra o então ministro da Saúde, Ricardo Barros, outros 4 funcionários do Ministério da Saúde e a empresa Global Gestão em Saúde. Esse aqui é o depoimento do Victor Paiva Macedo Laude, que era servidor do Ministério da Saúde. Disseram ao declarante que o pagamento antecipado era uma nova modalidade que estava sendo adotada. No final deste dia, recebeu o telefonema do gabinete do DELOG cobrando o pagamento antecipado à Global, que todos os telefonemas sempre mencionavam o nome do ministro como forma de pressionar a providência do pagamento. Só que esse processo, ele pouco andou. Pelo que a gente pode ver aqui, ele foi apresentado pelo Ministério Público Federal no final de 2018, começou a ser movimentado em outubro de 2019, quase um ano depois. Só que essas movimentações foram todas em relação a competências. Uma juíza passou para outra, de várias diferentes. Ou seja, de fato, nenhuma movimentação significativa aconteceu até agora. Perguntei à Justiça por que o processo não avançou. A 22ª Vara Federal respondeu que não presta esclarecimento sobre a movimentação para quem não está envolvido no processo. A história de 2018 guarda muitas semelhanças com as suspeitas levantadas pela CPI da Covid em junho deste ano. Em 2018, o Ministério da Saúde, com Ricardo Barros à frente da pasta, fechou contrato com a Global Gestão em Saúde, uma empresa intermediária para a compra de remédios de alto custo. Pagou quase 20 milhões de reais antecipadamente, sem receber nenhum medicamento. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde fechou contrato com a Precisa, uma empresa intermediária para a compra da vacina Covaxin por R$ 80 a dose, valor 4 vezes maior do que o da vacina da Fiocruz, a AstraZeneca. Em depoimento à CPI da Covid, o deputado federal Luiz Miranda disse que o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, também está envolvido nessa negociação, que ele fez pressão para fechar o negócio. Depois da denúncia, o contrato foi suspenso. Outro ponto em comum é o envolvimento do empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa e sócio-presidente da Global. Quais são as semelhanças entre o caso da falta de remédios de 2018 e a denúncia que foi levantada pela CPI da Covid em relação à compra da vacina indiana Covaxin? O modus operandi é literalmente igual, é integralmente igual. No passado era Global, agora é Precisa. Os sócios da Global são hoje também os sócios da Precisa. O resultado é o mesmo. No passado, não teve medicamentos para as pessoas com doenças raras. Hoje, faltou ter vacina no tempo certo para salvar os brasileiros da Covid. O senhor presidente da República, mais do que sabe dos personagens. É o senhor presidente da República que diz para o deputado Luiz Miranda o seguinte: quem está envolvido nesse rolo é esse daqui, e aponta para a foto do deputado Ricardo Barros, seu líder do governo na Câmara dos Deputados. De lá para cá, o presidente não tomou nenhuma providência.
E Ricardo Barros segue como líder do governo na Câmara. Intocável como líder do governo na Câmara. O Palácio do Planalto não se pronunciou sobre as declarações do senador Randolfo Rodrigues. A Global ela tem evitado falar sobre o assunto, inclusive já disse não para várias reportagens, mas a gente veio até aqui, na sede, fica em São Paulo, na região de Alphaville, tentar falar com o presidente, que é o Francisco Maximiano, e também está envolvido na compra da vacina indiana. O jurídico lá do andar, eles não vão receber. Tem que pegar pela internet, tentar marcar alguma coisa com eles pela Precisa Medicamento mesmo. Tá, a Precisa ou a Global, tanto faz, Isso, né? é. Tá bom, beleza. Porque é o mesmo jurídico, é isso? É o mesmo. Alô, Eliane? Oi? Eu fui orientada que ninguém vai falar, nem por telefone. Eu procurei o deputado Ricardo Barros para uma entrevista, mas ele negou. Disse que só poderia responder essas perguntas em vídeo. Não quer ser contestado, então, né? E é estranha essa postura porque está num cargo público, ele tem a obrigação de dar uma explicação sobre os atos, né? A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: por que o Ministério da Saúde, naquela época, pagou quase 20 milhões de reais antecipadamente para a empresa Global Gestão em Saúde sem receber nenhum remédio? E essa foi a resposta dele. Vamos ver a resposta dele, então. O pagamento antecipado era a regra para medicamentos judicializados. E a AGU e o TCU aceitam este procedimento. Tanto não era regra, Caco, que na época os funcionários do Ministério da Saúde foram ouvidos pelo Ministério Público Federal como testemunhas no processo e disseram que era absolutamente fora do comum essa modalidade de pagamento antecipada. O pagamento antecipado, ele é até aceito em algumas situações excepcionais. Mas para isso, a empresa teria que ter dado uma garantia muito sólida de que, caso não conseguisse cumprir o contrato, retornaria, né, com esse valor para o Ministério da Saúde. O que não aconteceu, Carlos. Eles não entregaram todo o medicamento e nem devolveram o dinheiro. 3 anos depois, eles só devolveram até agora 2,8 milhões de reais dos quase 20 milhões de reais que eles receberam do Ministério da Saúde. Diante disso, eu pergunto, por que não suspendeu essa compra e encaminhou essa questão para uma investigação? E falei que isso poderia ter evitado as mortes que foram causadas por conta da falta desses remédios. E essa foi a resposta dele. Não há relação entre as mortes e o prazo de entrega dos medicamentos. Os pacientes que tomavam regularmente o medicamento também vinham a óbito. Ele está negando que pessoas morreram por falta de medicamento? E foram 18 mortes, né? Foram pelo menos 18 mortes. Bom, então ele vai ser ouvido agora nessa semana, na CPI da Covid. E essa é uma das minhas perguntas para ele. O que o senhor tem a dizer sobre essas novas denúncias que surgiram? Recebi o senhor Maximiliano uma vez em audiência quando era ministro da Saúde. Não participei das negociações da Covaxin. Bom, vai ser uma oportunidade dos deputados ali questionarem sobre esse passado que a gente está mostrando nessa reportagem, né? Faz 2 anos e 9 meses que a gente exibiu o programa. O que mudou de lá para cá, Ruth? Com relação à minha família, a gente convive com a dor diária da ausência. E com relação à punição aos responsáveis, até então não houve. Não houve nenhuma indenização, não houve nenhum contato. Ainda não houve nada de reparação. Tem que levar esse para pegar a insulina com um Gelox dentro, senão eles não dão. É mesmo? Ah, peguei. Jéssica recebeu insulina vencida para tratar o diabetes da filha. Hoje ela vai voltar à farmácia de alto custo para uma nova tentativa de receber o medicamento que está em falta. E qual a sua expectativa, Jéssica? Tomara que tenha, né? Já estou ansiosa já para saber se vai ter ou não. A entrada já é ali. A Secretaria de Saúde de São Paulo disse em nota que recebeu o lote de insulina Asparte com data de fabricação de janeiro do ano passado apenas em maio desse ano, com vencimento em 30 de junho.
Informou também que distribuiu a insulina com data de validade quase vencida, considerando a necessidade do tratamento dos pacientes e que a segurança e eficácia são asseguradas pelo fabricante dentro do período de validade. Incluindo São Paulo, 21 estados registraram falta de insulina de ação rápida no primeiro semestre desse ano, porque não receberam medicamento do Ministério da Saúde. Quase 65 mil pacientes foram afetados. Em nota, o Ministério da Saúde disse que entregou à Secretaria de Saúde de São Paulo cerca de 146 mil canetas de insulina de ação rápida para serem distribuídas a partir do segundo semestre desse ano, mas não respondeu porque houve interrupção no abastecimento do remédio no primeiro semestre desse ano em São Paulo e nos outros 20 estados. E aí? Então, eles estão entregando. Não é as partes que a Júlia tomava. Tem quantas caixas aí? 5. Agora ela vem individual, né? Não vem naquela caixinha toda. É outra insulina. Antes era uma insulina vencida, agora é uma insulina que eu não conheço. Ela recebeu do governo uma insulina que foi uma troca, mas é uma insulina que tem um perfil de ação semelhante à insulina que ela tinha antes. Então é uma insulina que ela tem ação, ela está aprovada, ela pode ser utilizada? Pode ser utilizada. E se tiver que fazer ajustes, depois conversar com o médico. Você tem consulta médica com o médico que acompanha a Júlia por esses dias? Daqui 1 mês e meio, mais ou menos. Então só vai conseguir falar com ele daqui 1 mês? Isso, daqui 1 mês e meio. Eles já sabiam que eles iam trocar a insulina, né? Porque isso não foi comunicado antes pra gente já conversar com os médicos, não é? Como é que você está se sentindo? Satisfeita em partes? Pelo menos agora tem, né?